Bom dia ou boa tarde, não sei que horas são agora. Ok, vou passar a minha apresentação, que tem como tema como podemos manter os serviços da HIV numa era de financiamento, na perspectiva da comunidade sobre a repriorização dos serviços da HIV. Os conteúdos da apresentação terão um contexto e depois a perspectiva da sociedade civil. Como sabemos, de uma forma geral, de forma global, os programas de saúde estão a passar por mudanças bastante impactantes, que criam incertezas e fragilidades aos nossos sistemas de saúde. No início deste ano, o governo dos Estados Unidos suspendeu as atividades em Moçambique e, em abril, o Fundo Global anunciou a necessidade de redução dos orçamentos das atividades. E, diante disso, a sociedade civil, em parceria com a UNOCIDA, iniciou um processo de avaliação do impacto que isso poderia trazer às organizações que intervêm ao nível da comunidade. E dessa análise que foi feita, dizer que a PLASOC tem 200 membros, e desses 200 membros nós fizemos uma avaliação em torno de 115 para aferirmos o impacto que isto poderia ter trazido às organizações. Dessas 115, 60 organizações recebiam o financiamento do PEPFAR, que corresponde a 52%, e 48% das outras organizações inquiridas não recebiam o financiamento do PEPFAR. Destas 60 organizações, constatamos que 49% tiveram que pausar as intervenções, as atividades relacionadas com HIV, 42% tiveram que rescindir os contratos e despedir o pessoal da organização, 9% encerraram a organização. Este é um impacto que resulta deste cenário atual. Entretanto, das organizações que não recebiam diretamente o financiamento do PEPFAR, também podemos notar que o impacto não resulta só nestas organizações que recebiam o financiamento do PEPFAR, mas também nas que não recebiam, porque, de alguma forma, as organizações trabalham em ligação. Então, as organizações que não recebiam o financiamento direto do PEPFAR também foram impactadas por estas medidas. 45% foram descontinuadas, porque elas tinham parceria direta com as organizações que recebiam. 41% tiveram dificuldades na realização de atividades de referência, contra-referência, porque dependiam das organizações que tinham financiamento do PEPFAR ou do governo americano. Entretanto, 14% apenas é que não teve nenhum impacto em relação às medidas referidas. Então, como podemos manter os serviços da HIV numa nova era de financiamento? Nossa perspectiva. Eu vou apresentar as perspectivas da sociedade civil em 6 pilares, que o primeiro é de reforçar a monitoria liderada pela comunidade, o segundo é de fortalecer parcerias multissectoriais sustentáveis, o terceiro, de acelerar a interoperabilidade dos sistemas de informação,
O quarto, de promover o financiamento nacional sustentável para o HIV. O quinto, de garantir a integração eficiente dos serviços da HIV nos cuidados primários. E, por último, consolidar a participação estratégica da sociedade civil. Do ponto de vista da monitoria liderada pela comunidade, pensamos que é preciso investir-se bastante no papel dos trabalhadores comunitários, eu refiro-me aos monitores, ativistas, defensores de saúde, para melhor contribuir na promoção, adesão e tratamento ao HIV. Pensamos também que é preciso envolver cada vez mais os grupos chaves e redes de pessoas vivendo com HIV para a melhor monitoria dos serviços. Também reforçar a ligação da comunidade e os serviços de saúde e assegurar, por último, a participação da comunidade nas equipas de gestão dos gabinetes de apoio ao utente ao nível das unidades sanitárias. Do ponto de vista das parcerias multissectoriais com o setor privado, penso que há um trabalho que deve iniciar, que deve ser feito, de envolver cada vez mais as empresas locais na resposta ao HIV, em relação à saúde ocupacional, à responsabilidade social, dentro dos círculos de aconselhamento, formação de conselheiros, mas este envolvimento também tem que ter em vista o incentivo. O setor privado, para contribuir na saúde, tem que também ter ganhos que devem advir disso. E precisamos refletir e incluir isso nesta repriorização. Significa financiar programas do HIV para além de investimentos de visibilidade. Não se pode olhar para o HIV, do nosso ponto de vista, olhando apenas para os fundos dos doadores ou do governo. É preciso, de facto, nós temos muitas alternativas ao nível local e esta ideia de reforçar a parceria setor privado e público, acho que é uma alternativa que nós pensamos que é uma alternativa viável nesta era em que estamos a viver. Ok. E, por último, também pensamos que podemos promover a inclusão e alcance em áreas onde o governo não consegue atingir ou tem limitação de cobertura, e estas parcerias multissectoriais do setor privado podem e serem fundamentais para que isso aconteça. O pilar 3, que é da integração dos serviços de cuidados de saúde, já falamos disso antes, mas estamos a dizer e estamos a repetir, é preciso que se reduza a verticalização dos programas do HIV, integrar com serviços de saúde e reprodutiva, TB, doenças não transmissíveis. Isto vai ter um impacto bastante positivo, na medida que um dos grandes desafios neste país é, por exemplo, a exiguidade de profissionais de saúde, e porque nós temos este cenário e que, se nós passarmos a esta sugestão que é trazida, vamos ter uma maximização de recursos humanos também ao nível da saúde. E penso que isto também pode contribuir bastante nas questões de estigma e discriminação ao nível do HIV. O fortalecimento da liderança nacional e financiamento interno. Pensamos que é preciso que as comunidades tenham acesso, estejam cada vez mais consciencializadas ou educadas em relação àquilo que são as leis e os planos nacionais que prevê o reforço e como podem ser implementadas na prática. É preciso descer a base e as pessoas estarem
educadas e estarem preparadas para saber quais são os seus limites de intervenção, o que é que lhes garante os seus direitos e os deveres. Queremos também reforçar pensamos que é preciso reforçar a advocacia a todos os níveis para maior alocação orçamental dos recursos, em particular para o HIV. Hoje discutimos bastante a questão do Fundo Soberano, mas nós pensamos que o Fundo Soberano, num país onde temos muitas pessoas doentes, claramente que nós precisamos de criar um fundo para o país. Mas será que deste fundo não é possível que haja uma cota que pudesse ser direcionada ao HIV? Um país com muita gente doente significa um país com pouca gente produtiva. Então, precisamos que isso seja posta na balança, mesmo para que a resposta ao HIV seja assegurada e os ganhos também sejam assegurados. Olhamos também para a questão da tributação de bebidas de tabaco. Onde é que vai esta tributação de bebidas de tabaco? Se olhamos para o ponto de vista de impacto na saúde, a bebida e o tabaco traz desafios na saúde, mas não há nenhuma percentagem desta tributação que é alocada ao HIV em particular. E pensamos que isto deve ser tido em conta neste cenário atual. O benchmarking regional, estamos a dizer que na região temos experiências, e a Malawi já passou com uma delas aqui. Temos que olhar para as experiências, trazer as experiências para melhorar o que nós estamos a fazer, ou o que temos que fazer de agora em diante. Sustentabilidade baseada em dados. Queria lembrar que, com a suspensão do financiamento do governo americano, o país enfrentou grande desafio ao nível de dados, porque o sistema de informação era, na maioria, gerido ou assumido pelos parceiros. E acho que é preciso que se olhe com muita urgência, porque, de repente, deixamos de ter o acesso aos dados, o país ficou sem saber como avançar, porque não dependia na totalidade dos parceiros. Então, é necessário que haja investimentos para assegurar um sistema de saúde baseado em evidências, porque isso vai nos permitir que qualquer decisão que o país tome ao nível de investimento em que áreas seja um investimento que é feito de forma consciente, com dados concretos, onde nós vamos colocar o dinheiro. Consolidação da participação estratégica da sociedade civil. Queremos que seja reconhecido o papel central da sociedade civil na resposta ao HIV. Aliás, se olharmos para 2003, lá no início da resposta ao HIV, a sociedade civil era um pilar bastante fundamental, sem grandes recursos, estava lá a fazer o engajamento das comunidades e havia uma dinâmica interessante ao nível da prevenção. E pensamos que isto tem que ser, mais do que nunca, é urgente e é hoje consolidar a participação e a parceria com a sociedade civil de forma estratégica, porque isto vai permitir que asseguremos as intervenções fragilizadas ao nível da comunidade. E, para terminar, o envolvimento das comunidades e da sociedade civil na resposta ao HIV é a chave para o sucesso. Nada para nós sem nós. Obrigada.